E aí, gente, tudo bem? Hoje quero falar com vocês sobre amor ao próximo. Ah, mas esse é um tema muito chato, mas eu tenho certeza que isso aqui vai mudar a tua cabeça. Olha que doido, eu vou começar por Eclesiastes. Você sabe que Eclesiastes é aquele livro que Salomão ele já tá triste com a vida, ele já tá meio depressivo, ele tá basicamente filosofando acerca da vida. Eu amo o livro de Eclesiastes, pra mim é melhor até do que o livro de Provérbios. Mas... E no capítulo 4 do versículo 8, ele tá falando de coisas que não fazem sentido, e ele chega num ponto que ele fala, tem uma coisa pra mim que é muito absurda, e não faz sentido debaixo do sol, que é basicamente quando um homem vive pra ele mesmo. Olha que doido. Versículo 7, outra vez olhei e vi mais um absurdo debaixo do sol. É o caso daquele que, não tendo parente, nem filho, nem irmão, não para de trabalhar. No entanto, seus olhos não se satisfazem com as riquezas. E ele não pergunta, para quem estou trabalhando? Por que não desfruto de nada? Isso também é ilusão e uma infeliz ocupação. Aqui ele tá criticando basicamente todas as pessoas que a gente vê hoje em dia, que são aquelas pessoas que não tem mulher, não tem esposo, não tem filhos, não tem nada. O cara, ele trabalha pra ele mesmo. Ele quer dinheiro, simplesmente pra ter dinheiro, e é isso aí. Aí Salomão pergunta pra esse cara, você não tá percebendo, tipo, pra quem que você vai deixar isso? Pra quem que você tá fazendo isso? Não é mais fácil só tu parar de trabalhar e aproveitar a tua vida do que ficar só ganhando e simplesmente não ter nada? Isso também fala com aquelas pessoas que às vezes elas estão muito focadas na vida em só ganhar dinheiro, e esquecem de compartilhar, ou simplesmente elas pensam que elas não querem compartilhar isso tudo com alguém. Elas só querem fazer aquilo porque elas querem fazer aquilo. Ou até aquelas pessoas que dizem que elas só vão se casar, só vão ter alguém, só vão fazer aquilo quando tiverem uma certa quantia na conta. Isso por um lado é bom, você pensar assim, por um lado é ruim, porque às vezes você coloca uma expectativa muito alta e espera chegar naquele valor para poder fazer, casar, ter filhos, etc, quando isso na verdade está só atrasando tua vida. Pode ser bom, pode ser mal. Aqui Salomão, ele tá indo pelo lado que fala que é mal. Versículo 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor recompensa do seu trabalho. Pois se um cair, o outro levantará seu companheiro. Mas pobre do que estiver só, se cair, pois não haverá outro que levante. Também se dois dormirem juntos, ficarão aquecidos. Mas como um poderá aquecer-se sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. E o cordão de 3 dobras não pode romper facilmente. Eu lendo esse versículo aqui, pela primeira vez me veio um insight diferente. Caraca, olha que doido. O Salomão tá falando aqui que é muito melhor quando você faz as coisas pros outros do que pra você. Não sei se você percebeu. Ele começa o texto basicamente falando, ele criticando as pessoas que vivem pra elas mesmas. Por que você tá fazendo isso sozinho? É sério que você tá pensando em trabalhar, ganhar dinheiro só pra você? Só pra você ter? E aí você fica atrasando as partes importantes da vida? Não tô falando que ganhar dinheiro não é importante, é importante. Mas você fica jogando tanto pra longe a questão de casar, ter filhos, porque você quer ter dinheiro primeiro. Aí Salomão ele dá uma crítica a isso. Mas ao mesmo tempo, depois de ele falar tudo isso, olha o versículo seguinte a esse. Porque tem melhor recompensa do seu trabalho. E depois ele vai argumentar como sempre é melhor ter dois. Primeiro, porque quando você tem dois, você tem com quem compartilhar. Quando você tem dois, você tem por quem trabalhar. Quando você tem dois, você tem uma motivação maior, tem um propósito maior, mesmo no meio da sua dor. Eu acho esse trecho muito interessante. Porque eu venho hoje em dia, eu sou casado hoje em dia, minha esposa. E algumas coisas que o Salomão aqui falou, cara, mexe muito comigo porque eu vivo exatamente isso. Tem dias que eu trabalho fazendo muitos eventos, né? Às vezes eu vou em evento, tirar foto, fazer vídeo, etc. Eu sou o filmmaker, basicamente, nas horas vagas. Então, quando eu for fazer esses eventos, uma coisa que eu não suporto fazer é aniversário. Eu não gosto de fazer casamento, cara. Eu não gosto mesmo. Eu acho um saco. Eu tenho um amigo, inclusive, que vai pra mim em certos eventos. Mas tem eventos que eu tenho que ir. E quando eu tô lá, o cara, meu Deus, por que eu tô fazendo isso? Meu Deus do céu, que coisa insuportável fazer isso. É muito chato, eu não gosto e tal, mas eu tô ali. Eu tô reclamando de, você tá reclamando que tem trabalho, tem gente que não tem, não é isso. Eu tô reclamando do fato que é chato. É um saco você fazer evento. Não sei se você conhece algum fotógrafo, conversa com ele sobre fazer evento. Tem fotógrafo que ama tirar foto. Eu sou o fotógrafo que eu até vou, mas eu não gosto de evento. Não gosto de foto fake. Bora juntar todo mundo que quer tirar uma foto. Não gosto dessas coisas. Eu sou meio chato nisso. Então, quando eu tô lá fazendo um evento, eu não tô pensando em, caraca, eu vou ganhar dinheiro pra gastar. Não, tô pensando, eu vou ganhar dinheiro pra comprar alguma coisa nova pra minha mulher. Vou ganhar dinheiro porque eu tenho que pagar uma conta pra poder minha esposa não ficar sem aquilo. Vou ganhar dinheiro porque eu quero levar minha esposa pra jantar num negócio diferenciado. Então, eu passei a querer trabalhar e ganhar um pouco mais, a querer desenvolver e ganhar um pouco mais por causa da minha esposa, não por causa de mim. Talvez porque eu não tenho uma visão muito, eu preciso ser o cara, essas coisas. Eu sempre tive uma visão de ajudar o melhor possível os outros. Não sei, porque eu tenho, talvez a minha mãe me criou assim. Mas certo é que quando eu comecei a trabalhar e comecei a ganhar dinheiro, eu comecei porque eu queria dar o melhor à minha esposa. Eu queria fazer o melhor pra ela, eu queria dar a melhor comida, eu queria dar a melhor roupa, eu queria dar a melhor casa, eu queria dar o melhor pra minha esposa. Eu comecei a trabalhar não por mim, mas pelos outros. Comecei a trabalhar por ela. A mesma coisa que agora minha filha tá chegando. Comecei a trabalhar mais e comecei a fazer mais coisas porque eu queria que minha filha tivesse melhor. Eu queria que minha filha tivesse o melhor carrinho, o melhor berço. Eu queria que minha filha tivesse, não faltasse nada pra ela. Então, quando você faz pelos outros, você tem um propósito maior. Porque geralmente quando você faz com você, por você, às vezes o desânimo é muito maior. Porque quando eu chego em casa depois de um dia cansado de trabalho, já pensou se eu estivesse fazendo tudo isso por mim mesmo, cara?
Cara, ia ser triste, eu não sei o que seria da minha vida. Agora, quando eu lembro que é por ela, quando eu lembro quem é, tudo valeu muito mais a pena. Inclusive, eu acho muito bonito isso quando a gente volta lá pra Gênesis, né? Uma das coisas ruins que aconteceu com Adão depois do pecado é que Deus falou: pão, do sofrimento você vai trazer um mantimento. Que antes eles só pegavam lá as coisas das árvores, agora é pelo sofrimento. Adão, ele tem lá o pão de cada dia. Então, é isso que a gente vive hoje, né? Às vezes a gente vai ter que sofrer para aquelas pessoas que a gente ama mais para ter o pão de cada dia. Aí você pergunta, o que tudo isso tem a ver comigo? Tudo isso tem a ver com você, porque muitas vezes a gente só pensa em nós. Nós pensamos em nós mesmos. Quando Jesus quer que nós pensemos os outros. Inclusive, quando a gente olha para a própria Bíblia, para se falar de Jesus, ele diz: o maior mandamento é esse: ame ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E o segundo maior mandamento, semelhante a esse, é: ame ao seu próximo como a você mesmo. O próprio Jesus também diz que dar a vida, não há amor maior que esse, dar a vida pelos outros, ou aquele que dá a vida pelos seus amigos. Inclusive, quando a gente olha para a Bíblia, em Efésios, quando Paulo está falando sobre casamento, ele fala bem assim que um dos deveres do homem é dar a vida pela sua esposa, assim como Cristo deu a vida pela igreja. Então, quando você vive, faz e trabalha e luta e tá aqui pelos outros, muitas coisas da sua vida começam a valer a pena. E que aplicação isso tem pra mim? Beleza, eu sou casado, então essa aplicação fica muito mais forte pra mim. Eu começo a olhar pra minha vida e falar: cara, tem dias que eu não quero trabalhar e ficar lá fora e tal. Tem dias que eu só quero chegar em casa, mas eu preciso fazer meu trabalho porque não é por mim, não é só por mim, não, é pela minha esposa, é pela minha filha. Aí você, jovem adolescente que tá me assistindo, o que isso tem a ver comigo? Mas eu não tenho esposa, não tenho filho. É porque quando a Bíblia diz uma coisa bem interessante em 1 Coríntios capítulo 7, aquele que não é casado, aquele que é solteiro, ele não vive pra ele vive pra Deus. Então você tem um peso maior ainda, porque quando você tá em casa, quando você tá no trabalho, quando você tá na escola, você tem que lembrar, você não tá fazendo aquilo por você tá fazendo aquilo por Jesus. Ah, tu entendeu agora? Por isso que eu dei essa volta toda, justamente pra te falar que eu tenho uma responsabilidade dividida. Hoje minha responsabilidade é com minha casa, com minha esposa, com minha filha e também com Jesus. Mas você que é solteiro, sua responsabilidade é só com Jesus. Então, quando você trabalhar, quando você for escolher seu emprego, quando você for escolher que carreira seguir, você tem que olhar pra ele. Você tem que olhar pro que ele quer, pro desejo dele. Ame o teu Deus acima de todas as coisas. É por ele. Aí quando você tiver no seu quarto, prestes a pecar, prestes a fazer besteira, você vai lembrar dele. Porque não é por mim que eu não peco. Se fosse por mim, meu irmão, eu ia querer pecar. É tão mais fácil, né? É tão mais simples ir lá e pecar, mas é por ele que eu não faço isso. É tão mais simples pra mim ir lá e fazer aquilo que minha carne quer, porque, oxe, como eu queria fazer o que minha carne quer. Mas não é por mim que eu não faço o que minha carne quer. Por ele. Então, nós temos que aprender a viver não por nós mesmos, mas por causa dele. Quando você faz sabe por que você não peca? Ou luta contra o pecado, melhor dizendo? Por causa dele. Sabe por que você não fala palavrão mesmo que todo mundo ao seu redor fale palavrão? Por causa dele. Sabe por que você não pode ver pornografia mesmo que todos os seus colegas vejam pornografia? É por causa dele. Então, se você vive por causa dele, se você respira por causa dele, se você acorda por causa dele, se você simplesmente faz tudo que você puder por causa dele, você está vivendo aquilo que está escrito. Façam tudo que vocês fizerem, façam para a glória de Deus. Olha que doido, isso é tão sério que lá em Romanos capítulo 14, Paulo fala uma coisa muito séria. Inclusive, em 1 Coríntios capítulo 8, ele fala a mesma coisa. Que se eu faço uma coisa que eu sei que é certo, eu sei que é, por exemplo, eu sei que não é pecado jogar bola, eu sei que não é pecado comer carne de porco, eu sei que não é pecado um monte de coisa, mas tem um irmão que ele acha que é pecado. Então, por causa dele, eu não vou exercer a liberdade que eu sei que eu tenho. Então, esse vídeo aqui é pra falar pra você sobre várias coisas. Primeiro, ame o seu Deus. Amar o seu Deus é você fazer coisas que às vezes você não quer, mas fazer por ele. Ame o seu próximo. Amar o seu próximo é às vezes você fazer coisas que você não quer, ou deixar de fazer coisas que você quer por causa dele. E ame a você mesmo. Amar a você mesmo é às vezes deixar de fazer coisas que você quer, porque você sabe que não são boas pra você. Isso aqui é interessante. Não se ame mais do que você ama a Deus. Porque quando eu começo a me amar mais do que eu amo a Deus, eu começo a colocar minhas vontades acima das de Deus. Quando eu começo a amar a Deus mais do que eu começo a colocar as vontades dele acima da minha. Uma das maiores vontades de Deus é que você não só se ame, mas ame também seu próximo. E quem é meu próximo? Aquele que precisa de você. Meu maior próximo? Às vezes é um amigo, às vezes é um conhecido e às vezes é um inimigo. Quem é seu próximo? É aquele que precisa de você. Então tem dias que você não vai querer lavar a louça, você vai lavar pela sua mãe. Tem dias que você não vai querer, estudar, você não vai querer passar de ano, você não vai querer fazer nada disso, mas você vai fazer. Por quê? Porque seu pai, porque você quer dar orgulho pro seu pai, pra sua mãe. Tem dias que você não vai querer te falar, você não vai querer ler a Bíblia, mas você vai fazer porque por Jesus, eu quero conhecer a ele. Tem dias que você não vai querer acordar, você vai querer só ficar na tua cama, olhando pro teto e fingindo que não existe. Eu sei, tem dias assim, mas você vai fazer também, porque é por ele. Então tem dias que você não vai querer viver pra você não vai querer existir pra você. Mas aí Paulo vai dizer que vivemos, morremos e existimos por causa dele. Qual é a maior mensagem desse vídeo? Sozinho, você tá trabalhando, você tá vivendo para nada. Tudo isso é uma grande ilusão, como a Salomão fala, é um absurdo. Mas pelos outros, o propósito fica maior. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor recompensa do teu trabalho. Mesmo que você não ganhe muito, quando é pelos outros, vale a pena pela felicidade dele. Pois se cair, um outro levantará. Quando você estiver fraco, alguém vai te ajudar a se levantar. Essa pessoa não vai te deixar sozinho. Às vezes é o próprio Deus, às vezes é a pessoa por quem você luta. Mas pobre do homem que estiver só, pois não haverá quem o levante. Também se
se dois dormirem juntos, ficarão mais aquecidos. Mas como uma pessoa que está sozinha poderá aquecer-se? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras é muito mais difícil de se quebrar. Então ame o seu próximo, ame a você mesmo e ame a Deus acima de todas as coisas. E a maior expressão do amor é simplesmente quando eu paro de fazer as coisas que eu quero, em nome daquilo que a pessoa que eu amo quer. Eu paro de fazer aquilo que minha carne quer, em nome daquilo que Deus quer. Eu paro de fazer uma besteirinha que às vezes minha esposa não gosta, em nome daquilo que ela gosta. E isso é o amor. É eu dar minha vida, eu entregar, eu sacrificar alguma coisa em nome daquela pessoa. E o que é amar a mim mesmo? É eu sacrificar às vezes aquilo que eu quero, que é aquilo que eu gosto, a minha vontade, em nome daquilo que eu sei o que é melhor. Então, nesse dia, ame o seu próximo, como você tem que amar a si mesmo. E isso significa às vezes não fazer o que você quer, mas fazer o que é preciso. Eu não quero acordar cedo, mas eu preciso. Eu não quero estudar, mas eu preciso. Eu não quero trabalhar, mas eu preciso. Menino faz o que quer, homem faz o que é preciso. Lembra de curtir esse vídeo, compartilha e escreva aqui nos seus comentários qual assunto você quer ouvir que eu fale. Eu faria de uma maneira bem enrolada aqui, mas eu espero que você tenha entendido alguma coisa e esse vídeo tenha te abençoado de alguma forma. Deus abençoe e tchau!